Olá, nobres amigos. Pois é, mais uma vez estamos aqui para resolver mal-entendidos criados pelo nosso sistema de educação a respeito da Idade Média. E nesse vídeo aqui em especial vamos falar sobre os estilos de construção da Idade Média, ou os estilos de construção de igreja, como alguns gostam de chamar. Eu não gosto do termo construção de igreja porque esses estilos de construção podem ser utilizados em outras coisas além de igrejas. Eu gosto de deixar claro isso desde o começo, porque tem muita gente que acha que não, o estilo de construção de igreja só é válido para a igreja, não é utilizado em mais nada. Tudo bem, talvez não seja utilizado o nível de detalhes que são utilizados em igrejas nas outras coisas. Mas acreditar que um estilo de construção seja completamente só empregado em igrejas é uma grande bobagem. Lógico, talvez existam estilos como o gótico, por exemplo, que é muito mais utilizado para igrejas do que para outras finalidades. Porém, acreditem, o estilo gótico de construção medieval foi utilizado em outras construções na Idade Média, além das igrejas. Então, se há outras construções que o utilizaram, eu sou meio contra o termo estilo de construção de igreja, porque não é só para igreja. Mas enfim, eu não lembro quem escreveu essa dúvida para mim aqui, porém eu achei bem válido e eu acho que há uma deficiência muito grande nesse assunto aqui no Brasil quando se fala dele. Então até por isso, quero trazer um pouco mais para cá isso para poder responder melhor essa questão e poder tratar como uma coisa mais interessante, mais legal e deixar de ficar naquele negócio, só tem românico, barroco e gótico, sem falar que barroco não é medieval em si, né? O estilo barroco já é pós-Idade Média. Mas enfim, não são só os estilos gótico e românicos que existiam na Idade Média de construção. Haviam muitos outros estilos que, diga-se de passagem, nos países de outras línguas acabam sendo muito mais referidos do que aqui no Brasil. Talvez a gente só utilize estilo românico e gótico aqui no Brasil por serem as referências talvez tenham ocorrido em Portugal, mas novamente, Portugal não é a única referência da Idade Média no mundo, pelo contrário, Portugal é um pedaço muito pequeno da Europa e resumiu muito pouco da Idade Média em relação aos demais países. Então, quando utilizamos, por exemplo, somente Portugal ou somente Península Ibérica, estamos nos limitando muito. E isso pode gerar algumas compreensões ruins. Mas enfim, o assunto não é sobre essa limitação aqui. Então vamos falar aos estilos de construção da Idade Média. A primeira coisa a se falar nesse caso seria a respeito de que não é o estilo românico ou o estilo gótico apenas. Ou não é um estilo, por exemplo, Tudor, ou um estilo germânico, ou o estilo enxaimel, ou o estilo nórdico em madeiras pontudas, ou o estilo nórdico em construção em pedra e grama. O que podemos dizer é que cada povo tinha seu estilo de certa forma. Não adianta a gente perder tempo decorando o nome, porque, os nomes e características vêm muito de acordo com o povo que utilizou a coisa. Então, por exemplo, o estilo Tudor é um estilo de enxaimel, o estilo enxaimel clássico, ou o estilo germânico em frames de madeira. São todos estilos enxaimel, por exemplo. Ou até o estilo eslavo, com frames de madeira e pedra, ou estrutura de madeira na parte superior e estrutura de pedra na parte inferior das construções. Enfim, os estilos acabam sendo muito ligados aos povos e às suas tradições e conhecimentos técnicos mesmo, e recursos disponíveis. Porque, por exemplo, vocês já viram o estilo de construção islandesa de casa? Que são aquelas casas com telhado de grama? Lógico, esse estilo de casa é muito utilizado na Noruega também, não só na Islândia. E sim, já existia na Idade Média. Mas ele surgiu na Islândia porque na Islândia não havia muito recurso para se construir telhado. Então eles improvisavam, eles faziam apenas uma camada de madeira para segurar o teto e colocavam terra por cima, né? Colocavam algum isolante no meio e colocavam terra e grama por cima, para poder servir de um melhor isolamento térmico do teto. Coisa que não se replicou num estilo nórdico mais aqueles telhadinhos pontudos e telhados de madeira, ou até telhados de palha, mais sueco assim, vamos dizer. Porque lá os recursos eram outros, lá eles tinham abundância de madeira ao invés de escassez dela. Lá eles tinham campos mais verdejantes e por isso conseguiam mais palha. Então, consegue entender? E isso que estamos falando só de dois estilos de construção dentre os estilos nórdicos. E lógico, haviam igrejas dentro desses estilos. As clássicas igrejas nórdicas com aqueles telhados super pontudos que muita gente adora comparar com as construções élficas do Senhor dos Anéis. Embora eu acho que não tenha tanta semelhança assim. São um exemplo claro disso. Porém, se você procurar as igrejas na Islândia antiga, você vai encontrar algumas que têm telhado de grama também. Algumas em pedra, algumas em madeira.
Então o que eu quis dizer é que todos os estilos, de certa forma, vão refletir inevitavelmente nas suas igrejas. Os estilos em chaimel, sem dúvida. Os estilos mais românicos, em tijolo ou gótico, em pedra esculpida também. E agora eu falo do gótico, uma coisa importante a se dizer aqui, né? Eu falo que o gótico não é só de igrejas, porque sim, existiram construções durante a Idade Média em estilo gótico. Sim, com pedra esculpida e tudo. Não é uma exclusividade das igrejas, das catedrais. Embora seja muito mais comum em grandes catedrais, porque a Igreja Católica era uma entidade que possuía muito mais recursos para bancar esse tipo de construção do que as demais. Porém, a própria Prefeitura de Praga, se vocês estudarem ela, vocês vão ver que ela é uma construção em estilo gótico. Sim, uma sede de governo em estilo gótico. Se eu não me engano, o Castelo de Praga também possui fortes elementos góticos. Então, olha, um castelo em estilo gótico, lógico. As fortificações, as muralhas, são tudo em pedra robusta, não tem esse negócio não, de decoração nelas. Mas as partes internas, as principais câmaras do castelo, essas possuem. Então temos aí mais um exemplo de que sim, construções góticas foram utilizadas para outras finalidades além de igrejas. No caso, a família Kolovrat, que governou a Tcheca, conseguiu financiar construções góticas dentro do seu palácio, seu castelo. Conseguiu fazer um centro de poder ao estilo gótico também. E, enfim, tá aí um bom exemplo. E mesmo o estilo românico também. O estilo românico é possível ver em muitos outros tipos de construção além de igrejas, incluindo fortificações. Uma vez que o estilo românico por si só já é um estilo de fortificação, uma vez que ele prega uma construção mais robusta. Mas sim, podemos citar, além disso também, os estilos de construção eslavo, que envolve construção em alvenaria ou pedra nas partes baixas e nas partes altas madeira, e seus telhados em formas de cúpulas ou de suspiros. Podemos citar estilos de construções mais como o germânico em frames de madeira, que permitia a construção em enxamel, mas não só uma simples construção em enxamel, mas uma construção em enxamel com o estilo de pirâmide invertida para as construções, fazendo a parte alta ficar sempre mais larga que a parte baixa. Porém, ao mesmo tempo, se você olhar o estilo Tudor de construção, que é um estilo inglês, também é um enxamel, mas é um enxamel de paredes mais retas e menos... Não tem tanto esse negócio da pirâmide invertida quanto tem as construções germânicas. Sem falar que o estilo Tudor é um enxamel com a pintura em cal, enquanto outros estilos de enxamel não tem a pintura em cal da construção, embora alguns sejam uma coisa relativamente comum, alguns tenham aí. Mas no caso do estilo Tudor é obrigatoriamente com o cal, a pintura em cal. No caso de outros enxaméis, incluindo o enxamel germânico, não há a obrigatoriedade da pintura em cal em sua construção. Sem falar do estilo de construção em toras também, uma coisa muito comum lá na Rússia, nos eslavos do leste também, em outros nórdicos. Também é um estilo de construção muito forte que prevaleceu durante boa parte da Idade Média e prevalece até hoje em muitos desses lugares, podemos também citá-lo. E sim, todos os estilos que eu falei, existem igrejas construídas neles, e todos eles são estilos de construção medieval. Enfim, nobres amigos, espero ter respondido às dúvidas de vocês. Por esse vídeo é isso. Se gostaram, por favor, deixe seu like, ajuda bastante a gente aqui do canal. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda mais ainda a gente. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.